Bom dia, professor Marcos. Meu nome é Pedro Oliveira Costa e hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre o amplificador operacional. Bom, o amplificador operacional também é chamado de amp-op e é um circuito integrado que é capaz de amplificar o sinal de entrada. E como está no nome, ele também é capaz de realizar operações. Na estrutura do amplificador, temos duas entradas. Um com sinal negativo, denominado terminal inversor, e outro com sinal positivo, identificado como não inversor. Do lado oposto tem o terminal de saída. E nos outros dois lados temos o terminal de alimentação positiva, no caso mais VCC, e no outro alimentação negativa, menos VCC. O amplificador operacional é também capaz de realizar operações básicas como soma, subtração, divisão, multiplicação e outras mais complexas como logaritmos, exponenciação e outros. Ele também pode ser um comparador, filtro, retificador, oscilador e conversor DA e AD. É isso. Amém. Bom dia, eu sou o Caliel e eu vou basicamente explicar como funciona o amplificador. Bom, com todo amplificador é possível calcular a tensão de saída dele, que a tensão de saída dele seria VO. Bom, para calcular seria a tensão de saída, para calcular a tensão de saída seria a tensão de entrada vezes o ganho do amplificador, que com a fórmula seria basicamente VO é igual VI vezes AV. AV seria o ganho do amplificador. Bom, o amplificador operacional ele tem duas entradas, sendo elas a inversora, que seria o sinal de menos, e a não inversora, que seria o sinal de mais. Então, basicamente, o nome amplificador operacional é porque ele realiza operações matemáticas. Então, o que ele faz basicamente é uma subtração, por isso mesmo que tem o sinal de menos, que seria a subtração. Ele pega a tensão de entrada não inversora e vai subtrair pela tensão na inversora, basicamente explicando. Que com uma fórmula seria VO é igual VP menos VN vezes AV. AV não. AV. Que seria o AV, o ganho do amplificador, que normalmente os ganhos de amplificadores que vêm de fábrica, eles vão de 50 mil para cima. E para você basicamente saber se você quer reduzir ou não o seu ganho do amplificador, você pode usar resistores para ou então diminuir, ou então controlar esse ganho. Pode ser de 2 ou até mais, tanto para positivo quanto negativo, para a soma do ganho, que às vezes pode acabar saturando. Então basicamente é isso. Bom dia, professor Marcos, meu nome é João e eu vou falar sobre algumas aplicações práticas dos amplificadores operacionais. Eu vou começar falando sobre osciladores e geradores de sinais. Os amplificadores operacionais são fundamentais em circuitos osciladores, que geram sinais periódicos, como senoidais, quadrados ou triangulares. Exemplos incluem os osciladores de relaxação e os osciladores de ponte de Wien. Também tem os geradores de sinais, que utilizam os omp-omps para criar formas de ondas específicas, que podem ser usados em testes e simulações de circuitos. Esses geradores podem produzir sinais como formas de ondas senoidal, quadrada, triangular e entre outras. Agora eu quero falar sobre exemplos práticos da utilização do amplificador operacional, como no amplificador de áudio. O op-omp pode ser usado como amplificador de áudio para aumentar o volume de um sinal de áudio fraco, como o sinal de um microfone, antes de ser enviado para alto-falantes. Também tem alguns sensores de temperatura. Em um circuito onde um termistor, o amplificador pode ser utilizado para amplificar a variação de tensão causada pela mudança de temperatura, permitindo que o sinal seja lido por um microcontrolador. E na própria fonte de alimentação regulada que a gente já fez com o professor Ivan, os amplificadores operacionais podem ser usados em fontes de alimentação para regular a tensão de saída, mantendo-a estável mesmo com variações na carga ou na tensão de entrada. Também tem em alguns circuitos de alarme de bateria fraca, onde o comparador feito com o op-omp pode monitorar a tensão de uma bateria. Se a tensão cair abaixo de um certo nível, o op-omp pode acionar um alarme para indicar que a bateria está fraca. Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Demarque e hoje eu vou falar sobre alguns conceitos dos amplificadores operacionais e alguns cálculos envolvidos nesses conceitos, né? Que vão ajudar a entender como funciona. Bom, primeiramente vou começar falando sobre o ganho. O ganho nada mais é quantas vezes o sinal, né, das ondas podem ser amplificados. Ou seja,
uma onda de rádio, por exemplo, ela vem com um sinal muito baixo e dentro do rádio tem um amplificador que vai aumentar, né, essas ondas para que você possa ouvir a voz da música, sei lá, que você esteja ouvindo. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês como funciona o ganho na prática. Vou pegar esse amplificador como exemplo. Temos uma entrada dele de 4 volts e uma saída de 16 volts. E a lógica é muito simples. Quantas vezes, com uma entrada de 4 volts, quantas vezes ele foi amplificado para a sua saída ser 16 volts? Então o que a gente imagina? A gente vai pegar a saída, né, e dividir pela entrada. 16 dividido por 4, 4. Temos 4, então ele teve que ser amplificado 4 vezes para ter essa saída de 16 volts. Com isso chegamos a uma razão, né? Com isso chegamos a fórmula que serve para você encontrar o ganho. Aqui, no caso, temos Vout, né, que é a tensão de saída, sobre o V input, que é a tensão de entrada. Encontramos o valor do ganho, que é definido como esse AV. Bom, agora eu vou falar sobre outro conceito de ganho para vocês, que é o ganho negativo. Justamente como o nome já diz, ele é um ganho que ele é menor que zero, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo de amplificador que eu desenhei, aqui o ganho ele é negativo, tá vendo? Ele é menos 4. E bom, eu vou usar um cálculo, vou calcular, fazer esse exercício para vocês entenderem melhor como funciona o ganho negativo. Que é muito simples, não é nada diferente do outro ganho, apenas muda o sinal mesmo. Bom, de acordo com aquela forma que nós fizemos anteriormente no ganho, do Vout sobre V input, é igual ao ganho, né? Nós conseguimos manipular ela de forma que fique ganho vezes tensão de entrada igual a tensão de saída. Aqui justamente a incógnita é a tensão de saída, nós queremos saber ela. Temos o ganho e temos a tensão de entrada. Então vamos usar essa forma, aplicar essa forma para resolver essa questão. Se nós fizermos 2 vezes menos 4, né? Ganho vezes tensão de entrada igual a tensão de saída. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Então, tensão de saída é igual a menos 8. Justamente, o ganho negativo, ele inverte a polaridade na saída. Por exemplo, se aqui na tensão de entrada é positivo, na saída vamos ter um valor negativo. Se aqui for negativo, vamos ter na saída um valor positivo, ou seja, ele inverte a polaridade. Então, vou fazer aqui demonstrando também com menos 2. Se aqui, vejam aqui no ladinho, se aqui for menos 2, o valor do ganho é o mesmo, vezes menos 4, menos com menos fica mais, né? 4 vezes 2, 8. Então, o valor da saída aqui vai ser 8. Justamente, nós tínhamos o valor de entrada negativo, tivemos o valor de saída positivo. Então, o conceito do ganho negativo é inverter a polaridade, né? Inverter o sinal. Bom, ainda explorando essa ideia de ganho negativo, eu acho interessante mostrar isso, né? Que é demonstrar as ondas como ficam depois do cálculo aqui no amplificador com o ganho negativo. Bom, vamos utilizar essa como exemplo e veremos como ela ficará no final, né? Na saída amplificada. Bom, aqui começaremos com um ganho positivo, 2 volts, o valor de entrada, né? Positivo, vezes o ganho, que vai ser menos 4, igual o valor de saída, né? Tensão de saída. Tensão de saída vai ser igual a menos 8. Ok? Sendo menos 8, então, aqui, ó. Ela vai começar aqui. Tá vendo? Aí aqui vai ser menos 8. E com o valor negativo, né? Menos 2 vezes menos 4 igual a tensão de saída. Tensão de saída igual a 8, né? Porque menos com menos igual a mais. Então, aqui em cima, ser amplificado aqui
8, né, como valor positivo. Tá vendo? Os valores começou aqui positivo, alterou, saiu negativo. O valor foi negativo, saiu positivo. Então é só mais para demonstrar mesmo essa inversão do sinal, né, no final. Bom, agora eu vou explicar os 3 modos de operação do amplificador profissional. Para entender esses 3 modos de operação, é preciso ter em base esses conceitos. Bom, primeiramente aqui temos esse amplificador e aqui temos 2 entradas, uma negativa e a outra positiva. A entrada negativa é chamada de inversora, enquanto a entrada positiva é chamada de não inversora. A função da entrada inversora é subtrair, enquanto a da não inversora é somar, né? Aqui é a fórmula geral para calcular o valor de saída desse tipo de amplificador. Vout, tensão de saída, igual a entrada positiva menos entrada negativa, isso entre parênteses que multiplica o valor do ganho, tá? Então vamos lá. Vamos supor que nosso ganho aqui é 4 também, tá? E a nossa entrada negativa é 2 volts. Bom, com isso, vamos aplicar. E aqui, quase esquecendo, né? Aqui na entrada positiva é 0 volts. Bom, vamos aplicar na fórmula, né? Quanto vai ser a saída? V0 igual a tensão de entrada positiva, que é 0, menos tensão de entrada negativa, que é 2, menos 2. Isso que multiplica o ganho, que é 4. Tensão de saída vai ser menos 2, que multiplica 4, menos 8. Mas, se por acaso, aqui na tensão de saída negativa, ao invés de ser 2 positivo, fosse menos 2, o que nós teríamos? Vamos aqui novamente, isso vai mudar o cálculo. Então, nós teríamos aqui Vout, que é igual a 0 menos 2, que multiplica o ganho. Então, menos com menos mais, vai ficar 2 aqui. 0 mais 2 é 2, vezes 4, 8. Então, o valor de saída aqui seria 8 volts, né? Esqueci de colocar os outros. Então, tem que tomar cuidado com esse jogo de sinais aqui, né? E esse seria o conceito e a fórmula, né, básica. Agora eu vou explicar sobre os 3 modos de operação. Bom, agora eu vou falar sobre 2 das 3 operações do amplificador, né, operacional, que é com realimentação ou chamada também de malha fechada. Por quê? Basicamente temos aqui uma ligação entre a saída e a entrada. No caso, como o nome já diz, né, a realimentação alimenta a entrada novamente. Aqui temos os 2 tipos, né? A negativa, no caso a saída está ligada à entrada negativa, e temos a positiva, que está ligada à entrada positiva, né? Apesar disso, a mais comum entre todas que eu vou falar, né, essa e a outra que eu mostrei, né, daqui a pouco, essa aqui é a mais comum, porque ela é a única que a gente consegue ter o controle de ganho no amplificador. Bom, e o terceiro modo de operação do amplificador operacional seria sem realimentação, ou malha aberta, que, diferentemente dos exemplos anteriores que nós vimos do com realimentação, ele não tem nenhuma ligação entre o negativo nem o positivo. Ele não realimenta. E é basicamente isso, os cálculos, os conceitos básicos de amplificador operacional. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. É isso.